Acompanhando os acontecimentos a nível federal, nós temos observado que os poderes precisam se reformularem, até para nós termos a expectativa de que com essa reformulação o Brasil possa encontrar um caminho. E um dos poderes que mais precisa se reformular, mudar a sua direção, é o poder legislativo. Até porque é o poder legislativo que aprovam as leis existentes no país. E nós observamos que nesses últimos anos, nas últimas décadas, o direcionamento dado à política brasileira foi no sentido de alguns rumos que agora se observa que eles estão totalmente errados e eles são responsáveis pela crise que assola o país no campo do desenvolvimento e da geração de emprego. Se nós observarmos bem, as nossas leis, elas são muito corporativas e são muito protetoras de segmentos sociais que, através dos seus representantes eleitos no Legislativo, trabalham na busca de aprovar proteção para os seus segmentos em detrimento do desenvolvimento geral do município, do Estado e do país. Durante muitos anos, nós viramos um governo de proteção a esses segmentos, ao ponto do poder público ter salários bem mais superiores do que a iniciativa privada. E nós observamos até que alguns segmentos se consideram totalmente prejudicados com relação à questão salarial, lutam para que ela seja cada vez mais aumentada, numa clara demonstração de protecionismo, até porque no setor privado aquela mesma atividade tem remuneração inferior e ainda tem carga horária mais apertada. A prova disso é que essa legislação e esse conceito de administração pública levou o próprio Ministério Público a intervir nos municípios na cobrança e na exigência e até na assinatura de taxas, obrigando os municípios a fazerem concurso público. O que deu no que nós estamos vendo hoje. A administração municipal, estadual e federal abarrotada de servidores efetivos, que é o que significa o concurso público, impedindo que a população seja beneficiada com a arrecadação, que acabou se transformando praticamente toda ela para cobrir folha de pagamento, para cobrir custeio, e a finalidade do Estado passou a não ter significação para a população. Basta nós fazermos a conta de que chegou-se ao cúmulo de estabelecer, fixar índices para determinadas áreas. E isso causou o quê? Na administração pública, chega-se até 55% da arrecadação para pessoal, 25% para educação, 18% para saúde, levando-se em conta que esses valores atingem quase 95%. Ainda tem o recurso do Judiciário, do Legislativo, do Tribunal de Contas e da Defensoria. Então, para que serve o prefeito, o governador e o presidente da República? Como simplesmente transferidor de recursos públicos para esses segmentos que ainda
respiram cada dia mais reivindicações de aumento de salário, transformando a finalidade do poder público a simplesmente pagamento de folha e de custeio e nada de investimento nas áreas sociais, no desenvolvimento econômico, na infraestrutura e no crescimento do município, do estado, do país. Eu vejo aqui constantemente a veemência do capitão Assunção, a quem eu dirijo meus cumprimentos pelo exercício do mandato, com relação à defesa de aumento de salário na Polícia Militar. E a gente se questiona, olha, qual é o quadro desejável dos estados brasileiros com relação a esse segmento? Aumentar mais o número de policial? Ficar com o número existente e aumentar salário? Onde buscar o recurso? Onde achar o recurso para que isso possa ser realmente uma realidade? E nós entendemos que mesmo nas dificuldades que os servidores públicos alegam, e eles têm razão, em face da atual situação, mas quando você abre um concurso público, e o último que abriu na Polícia Militar, mais de 20 mil pessoas se inscreveram querendo entrar naquele salário que eles, os que estão, consideram que é fraco, e realmente é um salário modesto. Mas o Estado, essa é a pergunta, tem que existir só em função dos servidores e do custeio? Ou o Estado existe com essa carga tributária, cada vez que se cria mais impostos, é para cobrir despesa de folha, despesa de custeio, e isso vai crescer a nação, isso vai gerar emprego? Porque quem é que gera emprego? São os servidores públicos? É o custo da máquina? Não. Quem gera emprego é o investidor. É aquele que pega as suas reservas, o seu patrimônio e investe numa empresa, numa indústria, na área rural, para fazer produção. É isso que dá riqueza para a nação. E nós conseguimos, com a nossa incompetência legislativa dos tempos passados e atuais, passamos a exercer o nosso mandato só querendo aumentar a despesa do Estado. E nós não podemos, ainda não paramos para rediscutir esse modelo, que ele é errado, e tanto está errado que gerou essa confusão que você acaba tendo que submeter o país, que é essa confusão da reforma da Previdência. Eu tenho os meus cálculos de que a culpa não é da reforma da Previdência, até porque, quando se fala em reforma de Previdência que ela dá prejuízo, só se coloca na conta da arrecadação as contribuições de patrão e empregado. Mas nos cálculos, o Ministério da Economia não coloca a arrecadação de serviços, do PIS, do ISS, que também geram a arrecadação de INSS, que é um valor que daria, junto com a arrecadação dos pagamentos dos servidores, geraria a sustentabilidade do modelo. Mas o que quebra a Previdência é também gestão. É esse modelo de custo exagerado no funcionamento da atividade. Porque o Brasil tem esse sentimento de que para o recurso chegar na população, da viagem, da onde ele sai, que é do poder público, até a população, consome-se 70% da burocracia e no custo. Essa é a grande verdade. Quando você arrecada para a saúde, você arrecada através do CPMF, através de qualquer outro imposto, esse imposto que é recolhido, da origem dele, que é os cofres públicos, até a execução, é consumido 70% da burocracia, na quantidade de emprego, na quantidade de técnicos ou de pessoas que têm que manipular, que têm que dar parecer, que têm que criar quebra-molas para a existência daquele poder.
daquele recurso chegar à população. Então eu acho que nós do Legislativo, senhora presidente e senhores deputados, precisamos fazer o debate nesta casa de nós modernizarmos a atividade pública no Brasil, porque esse custo da máquina é que é o responsável pela falta de emprego, pela falta de desenvolvimento, pela falta de coragem, de estímulo ao setor produtivo para investir. Qual é a motivação que tem hoje uma pessoa que tem recursos para abrir uma loja, para abrir um supermercado, para abrir uma indústria, para abrir uma atividade rural? Não tem nenhum estímulo, porque a ele é dado essa conta para pagar todo mês, que é o aumento de salário de servidores, que é o aumento do custo da máquina pública, e nós precisamos inverter. Todos os países que conseguiram equilibrar a economia, tiraram essa burocracia e tiraram o peso da máquina. É preciso que órgãos como o Ministério Público parem de pressionar prefeitos a fazer concurso para encher a prefeitura de gente, porque isso atrasa o município, isso cria dificuldade para que a prefeitura, o município, possa fazer investimento nas áreas fins, que é o benefício da população. Nós temos que mudar essas regras, elas são ruins para o atendimento da sociedade, para a finalidade específica do recurso público, que é o atendimento às bases. Então, senhora presidente, eu penso que o Brasil precisa se reformar através da conceituação de quem exerce o cargo público, e principalmente no Poder Legislativo, com relação a não passar mais a proteger só a máquina pública, mas objetivar atender a população. Porque dá ideia de aumento, dá ideia de aumentar salário, de aumentar despesa, é fácil. Eu quero conhecer as ideias para arrecadar e para poder objetivamente atender o anseio da população, que são os serviços essenciais, e principalmente na área social, onde nós temos um país em que essa situação é gravíssima, de meia dúzia ter dinheiro e quase 95% da população ser privada de serviços de educação, de saúde, de segurança e até de desenvolvimento, porque os pobres do Brasil não podem chegar à faculdade, ao colégio, em face de que foi no passado também abandonado a grande responsabilidade do Estado brasileiro de dar educação de graça e permitir que grupos financeiros assumissem a educação privada a custo. Uma vaga de medicina hoje, nas faculdades aqui do Espírito Santo, chega a 9, 10 mil reais por mês, impossibilitando pessoas que queiram acessar a esse curso de medicina e transformando esses cursos de medicina apenas nos ricos, aqueles que fazem investimento, e é por isso que muitos médicos, quando chegam a se formar, não atendem pobre, porque ele foi feito um investimento de milhões de reais para que ele pudesse formar, e aí ele só pensa na medicina cara, na medicina de exames, na medicina de tecnologia, e só quem tem acesso a essa medicina é quem tem plano de saúde e quem tem capacidade financeira. As pessoas que não têm capacidade financeira, que não têm plano de saúde, estão relegadas a segundo plano por um erro de todo o investimento de recursos públicos da saúde, da educação, ter sido direcionado para outras atividades e não para educar os pobres, para educar aqueles que fazem, quando são formados, uma atividade pública para atender as pessoas e não para se enriquecer com a medicina moderna, com a medicina de alta tecnologia, que essa tem que existir também, mas ela não é nunca acessada pela população carente, pela população pobre desse país.